Olá, pessoal. Boa noite. Tudo jóia? Tá esperando aí mais? Tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Bom, achei que ia entrar mais gente, mas a gente precisa começar, né? Então, é... então, saudades de vocês. Muito tempo que a gente não se vê, né? Mas estamos de volta, né, para dar continuidade aí nosso curso de catequese, seguindo o nosso conteúdo. Esse tempo aí que eu não estava à frente das aulas, os meninos estavam, seminaristas, o Arthur e o Juan, com conteúdos excelentes, reforçando tudo que a gente já tinha visto, né? Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Enfim, que vocês tenham continuado aí firmes, revendo as outras aulas também, estudando e para a gente dar continuidade. Eu reenviei para vocês o esqueminha que a gente planejou para seguir o nosso curso desde o início. E eu sou enjoada. Toda vez eu repito isso, porque eu quero que vocês tenham em mente o caminho que a gente vai percorrer, tá? Quero que vocês tenham em mente que a gente não tá vendo vários conteúdos soltos, muito pelo contrário. A gente tá partindo aqui, a gente tá fazendo um curso de catequese sobre a Igreja Católica, e eu já falei várias vezes que um dos pontos. Eu vou contar, rapidinho, já vou contar, da verdade. Que um dos pontos marcantes aí da nossa fé é a unidade da Igreja Católica. A unidade em diversos sentidos, a unidade na doutrina, enfim, na liturgia, de tudo. A gente está seguindo o mesmo caminho. Por quê? Porque a gente está seguindo a verdade. Então, por conta disso, eu fico reforçando de vocês terem em mente o fio lógico que a gente está seguindo. Porque vocês estão fazendo um caminho, seguindo um caminho, subindo uma escada que deve, no final desse caminho, abarcar toda a compreensão enfim, que a gente possa ter da nossa religião, certo? Tanto os que já são católicos quanto aqueles que querem conhecer melhor a igreja. E por isso estão aqui, ok? Então, se vocês bem lembram do nosso esqueminha, a gente dividiu o nosso curso em 3 partes básicas, né? Primeiro, fé. E a gente falou bastante sobre o que isso significa, que não é nesse sentido como todo mundo fala, tenho fé, acredito em Deus, não. A gente dividiu essa parte da fé em fé em Deus e depois em fé na igreja. Por quê? Porque a gente começou do começo do raciocínio que uma pessoa faz para crer na religião, entendeu? Então, provocando bem aí todo mundo a pensar. Então, primeiro a gente viu lá, fé em Deus. Quais são as razões para eu crer que existe um Criador? As razões que o ser humano expôs aí durante a história da humanidade, como é que isso se desenvolveu. A gente viu isso daí na natureza, a gente falou das verdades naturais, das verdades sobrenaturais. A gente falou da revelação, ou seja, ok, eu vejo que existe um Criador, mas quem ele é? Eu posso só com a minha razão conhecer ele totalmente? Não. Ele precisa se revelar para o homem. E ele fez isso. Então a gente falou sobre a revelação de Deus desde lá da antiguidade. E sobre a encarnação de Jesus, ou seja, Deus se revelou uma doutrina, deu provas de que era Deus, veio ao mundo e ele mesmo fundou uma igreja e a gente deu aí, depois desse passo da fé em Deus, fé em Jesus, toda, né, porque isso leva a gente ao cristianismo, e a partir daí a gente, depois de ter sido levados ao cristianismo por essa análise, a gente falou sobre a Igreja Católica, ou seja, por que a Igreja Católica, ok? Por que eu devo ter fé na Igreja Católica? Por que ela foi a igreja fundada por Cristo e que guarda aí um caminho repleto de sobrenatural que permeia toda essa, enfim, essa aparência natural que a gente tem e humana. Tudo isso está muito ligado, né? Então a gente viu aí que apesar de
a igreja ser composta por homens, e homens são falhos, homens pecam e tudo. Ela tem algo que transcende a isso, porque ela tem origem divina. E nós então, né, lá no YouTube já tá gravadinho as nossas 7 aulas iniciais do curso. E então as aulas 5, 6 e 7, que foram as 3 últimas, na verdade elas têm um mesmo tema, né? Que são, não sei se vocês lembram, a igreja fundada por Cristo. Então nas 3 últimas aulas que a gente viu antes de dar essa pausa aí da minha viagem, a gente falou sobre isso, a igreja fundada por Cristo. A gente deu todas as razões aí de por quais são as evidências, né? Quais são os elementos que eu tenho para poder crer que Jesus fundou essa igreja e ele me pede para viver através dessa doutrina. Por quê? Porque a gente precisava fechar muito bem essa primeira parte, com essa fé em Deus que leva a gente nesse caminho até a igreja, a fé na igreja, para a gente começar a estudar a doutrina da igreja católica. Por quê? Para que eu possa receber tudo aquilo ali, não como algo aleatório, por que eu devo crer nisso? Porque primeiro eu entendi que Deus quis fundar uma igreja e me conduzir ao longo dos séculos através dessa igreja, que tem elementos aí que tocam aquilo que é divino. E aí a gente vai ver isso na doutrina. E aí, né, eu falei para vocês que a gente ia finalizar essa parte, a parte 1 do curso aí, depois de tudo isso que a gente viu, dessas 3 últimas aulas sobre a igreja fundada por Cristo, e a gente começaria já a segunda parte do curso, que é a parte da doutrina especificamente. Só que, bom, então essa foi a estrutura do nosso curso para vocês relembrarem. Vejam um esqueminha lá. E assim, essa última parte que a gente viu, a fé na igreja católica, ela é o ponto que vai fazer um link, uma ligação com a segunda parte do curso, como eu acabei de falar. Então, a segunda parte da doutrina, ela vai partir diretamente dessa conclusão da primeira parte, que é a fé na igreja. A partir disso, eu posso agora estudar a doutrina da igreja. Agora que eu entendi por que eu devo ter fé na igreja. Mas eu decidi que, em vez de começar hoje a parte da doutrina, eu ia fazer mais uma aula sobre a igreja fundada por Cristo. Ou seja, parte 4. Por quê? Por causa da minha experiência pessoal, com muitos elementos aí, muitos acontecimentos históricos, enfim, e o que eu pude viver e ver que estão relacionados com a igreja fundada por Cristo. E aí eu achei muito importante, providencial, a gente deixar para começar a parte da doutrina na semana que vem, para a gente ter mais uma aula, ou seja, a gente vai ter 4 aulas reforçando várias coisas para alimentar aí a nossa fé na igreja, responder nossas dúvidas e tudo. E eu acho que é muito interessante eu poder trazer isso, algumas histórias, alguns acontecimentos do catolicismo, a partir de uma experiência pessoal minha também. Porque, enfim, isso vai agregar mais credibilidade, né? E partilhar com vocês também isso aí que Deus me permitiu viver nesse último mês, tá? Antes de seguir... Então, a Jaque pediu para eu contar da viagem e tudo, então eu vou contar. Então, não que essa aula seja para contar da viagem, mas se encontra perfeitamente com o que a gente está vendo, né? Até agora. E a gente viu muito sobre os santos, sobre os milagres e tudo, e eu vou falar um pouquinho disso, a partir do que eu vi. E um ponto que eu anotei aqui para falar para vocês, bom, então a gente retomou aí a estrutura do nosso curso e eu quero que vocês analisem, olhem aí para trás dessa primeira parte, depois dessa aula, e analisem para a gente ter um feedback. Qual foi o avanço que vocês tiveram até aqui? Se vocês estão mais motivados, se vocês realmente estão avançando nessa compreensão do que é a igreja, do que é essa religião, sabe? E de onde que isso vai levar a gente. Deixa eu permitir aqui a entrada. Enfim, então façam essa análise aí, tá?
Depois vocês podem me mandar lá no privado como foi essa primeira parte para vocês, o que vocês aprenderam, o que foi esclarecedor, o que tem de dúvida, alguma crítica, enfim. Isso é muito importante para mim, para ver como é que vocês estão avançando, principalmente o pessoal da Crisma, tá? Então vamos lá. Eu quero falar muito com vocês sobre a experiência de ter passado por lugares onde se desenrolaram acontecimentos importantes aí do cristianismo ao longo de muitos séculos. E desde lá da época de Cristo, né? Lugares onde passaram santos, que a gente tem muita devoção, a experiência de percorrer caminhos que eles mesmos percorreram, de estar em lugares onde aconteceram milagres há muito tempo, mas que continuam acontecendo e que pessoas do mundo todo vão, sabe? Esses pequenos tesouros, assim, escondidos, que não são tão escondidos, estão lá, mas que, enfim, o mundo não noticia, não faz barulho, mas quando a gente se dispõe a conhecer, a gente vê que toda a riqueza da nossa fé e todo o cuidado e a pedagogia de Deus em ir ao longo da história mostrando pra gente a presença dele nos acontecimentos e tudo na igreja, estão ali, né? Pra evidenciar que ela guarda a verdade da fé. Uma coisa muito interessante de estar... Bom, primeiro, né? Eu estava na França, na região do sul da França, região da Provença, que é perto de Marsella, tá? E as coisas são muito perto, né? Então dá pra gente visitar várias coisas ali. A primeira coisa, historinha que eu vou contar pra vocês é que eu tive a oportunidade de visitar um lugar onde ocorreu uma aparição de São José. Olha que interessante. Então, é um lugar lá na França, né, que no século XVII, 1600 e pouco, um pastor muito piedoso estava numa região que não tinha água, estava cansado, com sede, e ele queria, enfim, estava lá, fez uma oração, e aí apareceu um homem e falou para ele: eu sou José, levante essa pedra e beberás. Tinha uma pedra lá, ele levantou a pedra e brotou uma fonte de água da pedra e ele bebeu a água dessa fonte. Aí desapareceu a visão. E aí ele foi chamar outras pessoas para poder ver, né? Levou as pessoas lá, e quando as pessoas chegaram lá nessa mesma pedra e foram levantar a pedra, precisava de 8 homens para levantar a pedra. E era uma pedra pesadíssima que ele tinha conseguido levantar e de onde jorrou essa fonte. E aí as pessoas começaram a ir lá nessa fonte, beber dessa água, e começaram a acontecer muitos milagres, muitas curas. Então, muitas pessoas começaram a peregrinar e se construiu um santuário lá. E eu fui lá nessa fonte, peguei água e tudo. E é muito interessante porque muitos casais vão lá pedir para ter filhos, né? São José é o padroeiro da Sagrada Família. E depois vão lá agradecer com as crianças. E na hora que eu fui lá mesmo, tinha acho que 2 casais lá com crianças e tudo, enfim. E assim, uma coisa que eu já falei pra vocês quando eu falei dos outros elementos da igreja, que é muito interessante, é porque hoje a gente vê, ainda mais na área da internet, toda hora aparece um doido falando alguma coisa, né, alegando alguma coisa, enfim, inventando uma história e dá um barulhinho e depois morre. Acaba. E é muito interessante a gente ver que todos esses acontecimentos aí da igreja, numa época em que não existia nada disso, esse tipo de comunicação instantânea, e que a coisa continua, sabe? E que as pessoas realmente vão. Pra gente parar pra pensar que as pessoas são pessoas, desde sempre. Os tempos mudam, as pessoas, enfim, elas não vão se dispor a ter um grande trabalho de ir num lugar distante, passar trabalho, gastar, enfim, se não tem evidência de que ali realmente está acontecendo alguma coisa. E aquilo vai se multiplicando e atraindo mais pessoas para ali. E as coisas eram muito mais difíceis do que é hoje. E elas perduram aí através dos séculos, certo?
Então, se fosse só um doido, botou uma fonte aqui e falou que viu São José e tudo, e realmente nada acontecesse, as pessoas não iam continuar indo lá 3, 4 séculos depois. Entenderam? Enfim, essa é a primeira coisa aí de São José. Aí outra coisa que eu queria contar pra vocês. Eu fiquei lá onde as irmãs moram, né? Onde eu fiquei, que tem um castelo. A França é cheia de castelo. Pra todo lado, você vira a esquina, tem uma placa com castelo, uma ruína, enfim. De uma coisa muito antiga da cristandade que tá ali. Aí esse castelo lá, onde fica nesse terreno, que tem vinhas, fica o seminário da arquidiocese, lá da região. E o convento das irmãs é no mesmo terreno, né? E eu fiquei lá, nesse lugar, nesse onde fica o seminário. Fiquei lá. E lá tem uma capela. E quando eu fui à França, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês sobre São João Maria Vianney, ou se alguém já conhece, que foi um santo francês, que foi um sacerdote, enfim, fez um grande confessor. Lá onde ele viveu, que era uma pequena aldeia, que todo mundo se converteu, virou um local de peregrinação que até hoje as pessoas vão lá. E eu tinha muita vontade de conhecer esse lugar de São João Maria Vianney, mas eu sabia que não seria possível, né? E aí, lá na França, nesse lugar que eu tava hospedada, eu fiquei doente na primeira semana que eu tava lá, fiquei de cama. E aí, no mesmo andar onde eu tava, tem a capela do seminário. E aí, um dos dias que eu tava lá doente, tinha uma relíquia, vocês sabem, não sei se eu já falei pra vocês das relíquias, que às vezes são partes dos santos que vão peregrinando por diferentes locais. E São João Maria Vianney é um santo que muitos santos ficam com o corpo incorrupto. A gente vai falar disso também, ou seja, ele não se decompõe naturalmente, igual a gente morre, enfim, rapidamente o corpo é consumido, a matéria orgânica ali. E o coração de São João Maria Vianney, ele tá incorrupto. E é uma relíquia, tá num tabernáculo, enfim. E aí, o coração de São João Maria Vianney simplesmente foi lá me visitar, porque ele estava peregrinando pelas paróquias, ele estava na capela lá no mesmo andar que eu tava. Então, assim, eu andei uns metros, entrei na capela e tava lá o coração incorrupto de São João Maria Vianney. Aí eu pude ver, né? E uma coisa importante para dizer sobre isso. Todas essas coisas relativas à igreja, tipo corpos incorruptos de santo, ou quando uma pessoa vai ser canonizada, ou quando acontece um milagre, se vocês forem ver as histórias dos próprios santos, vocês vão ver que a igreja, o clero, assim, a estrutura administrativa da igreja é o maior perseguidor dos milagres e dos santos, tá? Ela persegue os próprios acontecimentos dela. Por quê? Vou explicar. Porque a gente poderia falar, não, isso aí foi a igreja que inventou, e ela inventou tudo isso, enfim, inventou todas essas histórias e envolveu um monte de gente para que as pessoas acreditassem. Mas se você for ler as fontes históricas primárias, isso não é o que acontece. Normalmente os santos que tiveram muita provação durante a vida, eles foram perseguidos pela própria igreja, por membros da própria igreja. Depois que as suas virtudes são reconhecidas. Não só por esse motivo, mas também porque a igreja tem processos muito rigorosos para poder testar que uma coisa é verdadeira, certo? Por exemplo, a aparição de Nossa Senhora. Tem um monte de lugar no mundo que as pessoas vão, que alegam, que estão vendo e tudo. E tem pouquíssimas aparições que a igreja realmente foi, durante anos, verificou zilhões de testemunhas, milagres e dizer essa daqui é digna de credibilidade. Ainda assim, cada um é livre para acreditar ou não, certo? Então a igreja é muito criteriosa. Com as suas relíquias, enfim, com a exumação dos corpos, sempre tem médicos, testemunhas, autoridades, documentos muito bem registrados. Então não é uma coisa assim, alguém foi lá e inventou. Não é assim que funciona. Tem tudo registrado lá para quem quiser ver, tá? E aí, eu vou passar para um outro ponto aqui. Como eu tava falando, eu fiquei na região do sul da França, perto de Marselha. E vocês sabem, né, quem foi Santa Maria Madalena? Se vocês não sabem, foi aquela discípula muito amada de Jesus, conhecida como Apóstola dos Apóstolos, aquela grande pecadora que Jesus converteu e que depois, enfim, se entregou totalmente no seguimento de Cristo, amava Jesus, assim, desesperadamente. Tanto que quando todos os discípulos fugiram, aos pés da cruz ali estava quem? A Virgem Maria, São João
o único discípulo que ficou, e era o mais jovem, e Santa Maria Madalena. E quando Jesus morreu e foi sepultado, ela nem... Todo mundo estava escondido lá com medo, né? E ela foi lá atrás do túmulo de Jesus, levar óleos e tudo. Ela só queria saber de Jesus, vivo ou morto. E não sei se vocês sabem, mas depois que Jesus ressuscitou, foi para ela que ele apareceu. Ele não apareceu para os discípulos primeiro. Ela foi a primeira que viu ele ali, dentre os discípulos, né? E, bom, ela era irmã de Santa Marta e de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou lá no Evangelho. E conta a tradição, e tem tudo registrado nos locais santos lá onde eu passei, que depois que Jesus morreu, ressuscitou e começou a perseguição aos cristãos, Santa Maria Madalena, Marta, Lázaro, São Maximiliano e mais alguns fugiram, né, de barco e foram parar no sul da França, desembarcaram lá em Marselha. Então eles foram os que evangelizaram o sul da França, foram os que primeiro chegaram lá, que conviveram com Jesus, ok? E foi a partir daí que o cristianismo começou a se espalhar ali naquela região. E então, Santa Maria Madalena, depois de um tempo de evangelização ali, ela se retirou para uma gruta no alto de uma montanha para viver em oração, penitência e contemplação até o fim da vida. E eu fui nessa gruta onde Santa Maria Madalena viveu. É muito incrível assim, você ver um lugar onde eles estiveram, e esse caminho que a gente tem que subir até a gruta, São Luís, rei da França, passou por ali, sabe? Então umas coisas assim, no lugar lá que eu tava hospedada também, eu soube que São João Bosco ficou hospedado por um dia lá, quando ele passou para fazer alguma coisa que ele tinha que fazer. Então é muito incrível você ver isso e ver que as coisas se mantêm ao longo dos séculos, que tem um mosteiro de dominicanos lá no local onde Santa Maria Madalena viveu, guardando aquela gruta. Eu pude também ver a relíquia, o crânio dela, né, na igreja, que tem a pele da testa do crânio dela ficou incorrupta, porque quando ela viu Jesus ressuscitado, ela se jogou assim aos pés dele e ele disse: não me toques, por causa do corpo glorioso, e encostou na cabeça dela, e a pele daqui, ó, ficou incorrupta. Tá lá, o crânio, o pedacinho da pele dela e tudo, enfim. Isso, essa primeira parte que eu queria falar, né, desses acontecimentos gerais. E de como que é impressionante, assim, de você ver essa realidade, né, do que eles viveram. Agora, bom, a principal parte que eu queria falar dessa minha experiência lá e partilhar com vocês é sobre Nossa Senhora de Lourdes. Porque, como eu disse, eu fiquei lá no sul da França, né? Mas lá nesse período eu fiz uma viagem para Lourdes. A gente aqui, nas outras aulas, quando a gente falou de histórias de santos, de aparição de Nossa Senhora, dos milagres, todas as evidências, eu falei de Nossa Senhora de Fátima, do milagre do sol, não sei se vocês lembram, né? De todas as profecias lá de Fátima que se cumpriram ao longo do século XX. E, bom, tem a aparição de La Salette também, que teve uma série de profecias, e enfim, as pessoas às vezes ficam muito impressionadas com essas profecias, né? Principalmente porque muitas coisas se cumpriram e tudo, e querendo saber quando as coisas vão acontecer e tal. E Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu em Lourdes, uma cidade da França, não existe assim uma mensagem relacionada a Lourdes. E eu nunca me interessei tanto assim por a história dessa aparição. Ela apareceu para Santa Bernadette, era na época uma menina de 14 anos, e é impressionante como que me marcou essa ida em Lourdes. E aí eu quero trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que essa mensagem de Lourdes é muito importante, não só para evidenciar que a verdade está aqui, mostrar nossa fé na igreja, na Virgem Maria, mas para indicar um caminho que a gente deve procurar viver, para a gente realmente seguir essa busca da perfeição, da santidade, de fazer a vontade de Deus,
que é o exemplo de Santa Bernadette, que parece ser, assim, o principal recado de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa aparição. Então, resumindo aí, para quem não conhece, Lourdes é essa pequenininha cidade da França, é um lugar lá onde faz muito frio no inverno. Hoje é bem movimentado até, mas era um pequeno povoado. Isso foi no século XIX, ou seja, 1800 e alguma coisa. Então, nessa época, muitas pessoas daquela região trabalhavam como moleiros. O que é um moleiro? É aquela pessoa que moe os grãos, o milho, que tem um moinho e moe, certo? Então, o pai de Santa Bernadette, ele era um moleiro. Os pais de Santa Bernadette. E eles eram muito piedosos, pessoas muito boas, muito católicos, enfim. Só que eles eram tipo um desastre assim na administração e os negócios não iam bem. E eles foram piorando a sua condição financeira, tendo que mudar de casa várias vezes, de moinho, de vender, até chegar ao ponto de que o pai da Bernadette, ele já não tinha mais moinho, ele simplesmente vendia a força bruta dele para mover o moinho dos outros, certo? E o que se ganhava por isso era muito pouco, não dava para viver. E ele tinha a esposa e os filhos, alguns morreram, né? Não sobreviveram, mas tinha os filhos, os irmãos de Bernadette, tudo. E eles chegaram ao ponto de não ter onde morar. Então, eles moravam em um cômodo, que era um cômodo que alguém deixou eles morarem de favor. Era um quadrado, assim, que tinha uma lareira, uma pia, e morava toda a família ali, nesse cômodo. E Bernadette apelidou esse lugar de cachot. Cachot, que em francês é calabouço. Era um lugar extremamente frio, úmido. E Bernadette era muito doente, ela tinha tido uma doença, escapou da doença, e ela ficou asmática pro resto da vida. Então ela era muito doente, ela tinha crises de asma, ela era muito baixinha, ela tinha uma saúde muito fraca. Era muito pobre, era analfabeta. Ela rezava o texto, não sabia nem contemplar os mistérios, rezava as Ave-Marias, enfim. Era uma família muito sofrida, estava numa situação muito complicada. Então, numa noite, num dia, né, que Bernadette, a irmã, se eu não me engano, uma amiguinha, foram buscar lenha, porque a lenha tinha acabado e era muito frio. Os pais tiveram que vender a lenha que eles tinham para não passar fome, para comprar comida. E ela convenceu a mãe de que ela podia buscar lenha para ajudar e tudo, apesar dela da saúde fraca, né? E a mãe dela, ela sempre tinha que usar meias por causa de ser muito doente, enfim. E ela foi num lugar mais distante, nessa região, buscar lenha. E aí tinha um riachozinho, uma gruta, e um lugar ali em cima onde elas iam procurar lenha. A irmã e a amiguinha foram, e ela não queria molhar os pés por não desobedecer a mãe, enfim, ela ficou lá do outro lado, pensando como é que ela ia atravessar. Enfim, resumindo, do outro lado tinha uma gruta com uma abertura na gruta, no alto. E aí, quando ela tava para atravessar esse riacho, apareceu que ela falou que era uma menina, uma moça. Apareceu a televisão de uma moça que fez o nome do pai, rezou com ela o terço, enfim. E depois ela foi embora. Só para mostrar para vocês aqui, você ter a imagenzinha aqui, pra vocês terem uma ideia. Tinha um riachozinho. Na verdade, é um pouco mais alto. Eu vou mandar a foto para vocês de lá. E Bernadette. Então ela viu essa moça do céu, que não falou quem era, né? E depois ela falou pro padre e tudo. E assim, eu vou resumir o que aconteceu, mas essa moça do céu, ela não falou de cara que era Virgem Maria, certo? E Bernadette pediu para ela voltar, ela voltou lá, ela viu Nossa Senhora lá várias vezes, e quando ela falou pro padre, falou que viu uma Nossa Senhora e tudo, deu uma confusão danada, as pessoas começaram a chamar ela de doida, enfim, ela foi interrogada, ela foi presa, ela apanhou, tudo aconteceu com todo tipo de perseguição com Bernadette. E depois foram tendo evidências daquilo ali, que as pessoas começaram a ir
numa dada aparição, Nossa Senhora mandou ela ajoelhar, fazer uma penitência pelos pecadores. E ela dava um recado, né, de Nossa Senhora para as pessoas. Assim, Nossa Senhora depois disse quem era. A princípio, ela não disse que era Virgem Maria. E ela também não saiu falando que era Virgem Maria. Uma coisa que impressiona em Bernadette, assim, na santidade dela, na simplicidade dela, é essa simplicidade dela e essa personalidade, assim, verdadeira dela. Como que ela era verdadeira e transparente, assim, em tudo na vida dela. Como ela não queria dar a entender nada, ela só dizia o que acontecia, né? Então, parecia ser uma senhora do céu. Alguém do céu, eu tinha certeza. Mas não falou que era Virgem Maria. Então, ela não disse que era Virgem Maria. E aí as pessoas perguntavam pra ela, mas você viu a Virgem Maria? Ela não me falou quem era. E nessa época na igreja estava acontecendo um problema, né? Que era a questão. Tinha acabado de ser proclamado o dogma da Imaculada Conceição. O que é isso? Que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original. Isso não é que isso foi criado naquela época. Isso era uma devoção desde o início da igreja. Tem registros desse conhecimento na tradição da igreja desde o princípio, certo? Desde a época dos apóstolos. A igreja simplesmente bateu o martelo, dizendo que isso era uma verdade de fé. E tinha muita confusão, muitas pessoas criticando o Papa e não sei o que. E essa era uma discussão que ocorria entre os teólogos. Bernadette nem falava francês direito. Ela falava um dialeto da região que ela vivia. Ela nem tinha feito ainda a primeira comunhão, porque ela não conseguia aprender o catecismo. Ela não sabia francês, ensinava em francês, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, enfim, nem a primeira comunhão ela tinha conseguido fazer ainda. E ela não sabia nada. Imagina se ela saber o que é o dogma da Imaculada Conceição. Ela não sabia nada. E aí, quando o padre mandou ela perguntar para a senhora, na próxima aparição, quem que ela era, e a Nossa Senhora não apareceu de cara, né? Mas depois, não respondeu de cara, mas depois de algumas aparições, se eu não me engano, ela falou: eu sou Imaculada Conceição. E Bernadette não sabia o que significava, mas ela foi embora muito feliz, repetindo: eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, porque ela não queria esquecer. Eu sou Imaculada Conceição. E quando ela chegou lá na casa do pároco, bateu na porta e ele abriu, e aí ela falou: eu sou Imaculada Conceição, pra não esquecer. Aí o padre ficou muito chocado, porque essa era justamente a discussão da igreja na época, sobre o dogma, proclamação da Imaculada Conceição de Maria, e que Bernadette não tinha menor condição de saber aquilo ali, e ela realmente não sabia o que era, ficou até repetindo para não esquecer. E aí o padre passou a acreditar nela depois disso e ajudar a Bernadette, mas ela foi muito perseguida, muito maltratada, tratada como louca, enfim. E em aí as pessoas começaram a ir nas aparições e tudo, e ela dava o recado de Nossa Senhora, que era o principal. A senhora pedia para as pessoas rezarem, fazerem penitência pela conversão dos pecadores, certo? E Nossa Senhora falou isso em todas as outras aparições. A principal mensagem de Nossa Senhora em suas aparições, em Fátima, em La Salette, é rezar, fazer penitência, converter a sua vida, voltar a sua vida para Deus, rezar pelos pecadores. Só que as pessoas ignoram o que Nossa Senhora pediu e ficam só pensando: não, porque Nossa Senhora fez essa profecia, quando que o mundo vai acabar e quando que vai vir o castigo, que vai acontecer tal guerra, não sei o quê. Ou seja, a parte menos importante, certo? E esquecem o que Nossa Senhora realmente pediu para cada um fazer na sua vida pessoal. Ter uma vida de oração, voltar a sua vida para Deus, se converter de fato. E em Lourdes, ficou muito isso, sabe? Esse pedido de Nossa Senhora através de Bernadette. E aí teve um dia da aparição que Nossa Senhora mandou Bernadette cavar num determinado local da terra e que ia sair água, e ela mandou ela se lavar com aquela água, que no começo saiu uma água com barro, e ela fez isso, as pessoas começaram a falar que ela tava doida, que ela bebeu aquela água e tudo. E depois começou realmente a jorrar uma água limpa dali, certo? Enfim, e aquela fonte de água que jorrou dali está lá até hoje. Jorrando, ela vem lá de cima das montanhas e começou a brotar ali. E as pessoas que bebiam dessa água, que se lavavam com essa água, começaram a ter curas milagrosas, inexplicáveis, desde a época das aparições até hoje,
certo? Tem 140 e tantos anos. E aí, como começaram a acontecer milagres, né, e tudo, isso vai atraindo as pessoas e as coisas vão só crescendo. Não só milagres extraordinários de cura de diversas doenças, de deficiências, de cegueira, de tuberculose, de tudo quanto é coisa. Só para reforçar essa parte. Lá em Lourdes tem um lugar que chama Museu dos Milagres. Nesse Museu dos Milagres tem na parede, assim, inúmeros relatos e tem o boletim médico, tudo, desde a época, as fotos e tudo, o que aconteceu antes, aconteceu depois, as testemunhas desses milagres, desde o primeiro, cronologicamente falando. Eu fiquei um tempão lá lendo esses milagres. E é assim, é muito incrível, muito impressionante, porque você vê isso e só se você for doido, ou, sei lá, você fala, ah, não, isso tudo foi inventado, sabe? Como que isso tudo foi inventado 145 anos depois, todos os dias? Tem milhares de pessoas lá, sabe? É todos os dias, não é numa época específica do ano, quando tem uma determinada festa e tudo. E aí, em Lourdes, Nossa Senhora deixou uma fonte de uma água que simboliza muito aquela... Não essa cura simplesmente física, mas que ela realiza as curas físicas e as curas espirituais. Tem muitas conversões que acontecem lá. Assim, eu recebi muita graça estando lá, sabe? De coisas muito, muito importantes, assim, para mim, de situações da minha vida espiritual que eu precisava esclarecer. Foi assim, excepcional minha passagem por Lourdes. Eu posso dizer que foi a parte mais marcante, assim, mais repleta de graças dessa viagem. E posso dizer. Mas assim, as pessoas continuam indo lá, sabe? Assim, tudo continua acontecendo. E como eu disse, todos os dias milhares de pessoas. E é um ambiente de muita piedade, muita piedade. As pessoas estão lá em oração e as pessoas estão lá com fé. E são pessoas do mundo inteiro. E o que eu achei impressionante, assim, parece que lá tem uma redoma espiritual, parece que Deus protegeu aquele lugar assim mesmo. E toda essa simplicidade da aparição, do fato de ter uma água, sabe? Uma fonte, de Bernadette ter sido tão simples, e disso perpetuar. Porque em outros santuários, eu não sei se alguém já foi em Aparecida. Quando eu fui em Aparecida, eu fiquei frustrada, assim. Aparecida parece um comércio, sabe? Eu não achei bonito, não achei a arquitetura bonita. Achei que Nossa Senhora tá num canto, assim, com um negócio que parece fila de aeroporto. Eu fui em Fátima também. Sou muito devota das aparições de Fátima, mas achei também uma atmosfera, sei lá, mais moderna, mais comercial. Lourdes é diferente, sabe? E eu já vi outras pessoas falando isso também. Lourdes é um lugar diferente, assim. Parece que tudo lá foi preservado, sabe? E outra coisa interessante, lá é um lugar muito bonito. Do lado da gruta passa um rio lindo, assim. Eu vou mandar fotos para vocês poderem ver. A basílica é linda. E tem uma cripta e tem uma outra igreja, é tudo preservado como era na época. A gruta lá onde apareceu Nossa Senhora tá lá. No lugar da aparição, colocaram uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, do jeito que ela apareceu para Bernadette, né? Que foi com uma roupa branca, com um véu branco e com uma faixa azul na cintura e duas rosas douradas assim nos pés. Tá lá a imagem no lugar de onde ela apareceu. A gente passa lá dentro, a gente pode passar a mão em todas a parede da gruta. É toda úmida, fica brotando água, assim, sabe? E embaixo tem a fonte. E a fonte tá tampada, assim, com um vidro. E eles canalizaram a fonte para fazer diversas torneirinhas na lateral. Então tem uma série de torneirinhas que vem a água da fonte. A gente pode ir lá encher as garrafas, lavar. Até há pouco tempo, isso é muito incrível, tinha piscinas que se enchiam com a água da fonte. As pessoas podiam entrar, tinha as voluntárias lá que já sabiam como era, a pessoa tirava a roupa toda e ficava com um lençol e mergulhava completamente na fonte e depois já subia e tampava com o lençol e ia colocar a roupa.
Só que desde a época do... no fim eu queria muito mergulhar na fonte, mesmo estando frio. Mas... nesses mergulhos na fonte aconteceram muitos milagres, né? Só que desde o Covid fechou e eles não sabem quanto que vai abrir essa possibilidade de você entrar nas piscinas, né? Mas quando eu tava lendo os relatos, tinha um dos primeiros milagres contando a mulher, ela era muito doente, ela ia morrer, assim. Ela tava nas últimas. Eu não lembro o que que era, que foram tantos milagres que eu li, não sei se era tuberculose. Eu sei que ela foi e mergulhou. E aí ela saiu e parece que alguma parte do corpo dela tinha... Não tinha melhorado. Eu sei que ela mergulhou 3 vezes. E depois, a terceira vez que ela mergulhou, ela saiu completamente curada nesse relato lá. Aí toda hora que eu passava, porque eu fiquei lá 2 ou 3 dias, toda hora que eu passava na fonte eu lavava o rosto assim, com a água, passava nos ouvidos, nos olhos, bebia água, enfim. E toda vez que passava lá. E aí, o que acontece? Por exemplo, chega às 5 da tarde, a gente tava andando lá, porque tem muitas coisas para ver. Tem muitos lugares bonitos, tem um calvário, que é a via sacra, né? Em tamanho real, num lugar lindo, que você vai subir no morro e vai fazendo a via sacra, em todos os lugares, assim. Então a gente tem que fazer uma programação para conseguir ver tudo. E aí a gente tava lá, e de repente houve um toque de trombeta, assim, como, sabe, bonito, como se fosse anunciando a chegada de uma autoridade e tudo. Igual tem nas Forças Armadas, bem solene, a gente, nossa, quem que tá chegando? Que bonito isso, e você ouve em tudo. A gente foi ver quem que era que tava chegando. Jesus, é a procissão do Santíssimo. E aí Jesus, e lá em Lourdes tem uma coisa incrível, que é o cuidado com os doentes. Lá tem vários prédios, assim, alojamentos, hotéis, que são preparados para receber pessoas com vários graus de enfermidade, assim. Então, muitas pessoas doentes do mundo inteiro vão em Lourdes. E precisa de voluntários para poder ajudar essas pessoas. Então, pessoas também do mundo inteiro se inscrevem lá no site para passar um período como voluntários para ajudar os doentes lá em Lourdes. Isso é muito bonito de se ver. Toda essa mescla de coisa ali, da piedade, a fé, as pessoas estão ali realmente rezando em busca de Deus e com caridade, as pessoas voluntárias, enfim. E tem é tipo uma cadeira de rodas, assim, que é um carrinho, tem um lugar pra pessoa pôr o pé, e tem um cabo pra puxar. Então os doentes ficam sendo puxados nesse carrinho, assim, nessa cadeira de ferro. E aí, centenas de doentes todos os dias. E a procissão do Santíssimo, aí todos os doentes sendo puxados, aí depois todas as pessoas e tudo. Mas o mais incrível, quando Nossa Senhora apareceu para Bernadette, ela pediu que se fizesse uma procissão até o lugar da aparição. Fizesse essa procissão com velas e rezando. E olha que coisa mais impressionante. Todos os dias, às 9 da noite, essa procissão acontece, até hoje. E assim, isso me impressionou muito, porque eu fui na procissão, vou mandar para vocês os vídeos e as fotos. E parece que é um evento, assim, que foi programado por meses, sabe? Porque é muita gente. São milhares de pessoas, muitos doentes, muitas pessoas, todo mundo com as velas, fazendo esse caminho. E aí você vai rezando o rosário, né? E no microfone sempre reza, cada hora reza uma pessoa em uma língua. Então, todas as línguas que estão ali rezam esse rosário. Então, em algum momento você escuta rezando na sua língua. E a pessoa reza, né? E todo mundo responde na própria língua, a Santa Maria. Então, assim, é muito bonito. E com as velas, e tem os cânticos da Nossa Senhora. Muitas orações são feitas em latim. A gente vê que o latim ali é muito presente. Porque, de fato, o latim é a língua tradicional e oficial da igreja, é um elemento de unidade da igreja, porque é a língua universal, imagina. Na missa tridentina, né, a gente vai falar muito disso quando chegar a parte da missa, mas não sei se todo mundo conhece essa questão litúrgica. Tem poucas décadas em que houve a reforma litúrgica e o rito mudou. Mas até poucas décadas atrás, a gente celebrava o que a gente conhece hoje como missa tridentina, que é a missa que foi estabelecida no Concílio de Trento, né, lá no século XVI, ela não foi criada lá.
A missa já existia, ela só foi unificada, né? O Papa, por causa de vários problemas das heresias que aconteciam, ele definiu, não, esse aqui é o rito oficial. Ele já existia, todos aqueles elementos. É porque às vezes as pessoas acham que a missa tridentina foi criada lá no Concílio de Trento. Não, ela se desenvolveu organicamente desde Cristo e era a missa que era celebrada. E, enfim, o latim. Então, qualquer lugar do mundo que você fosse assistir a missa, você já sabia participar da missa em latim, o que está acontecendo, fazer suas orações, enfim. E como lá em Lourdes tem gente do mundo inteiro e você precisa ter um elemento de unidade, acaba que o latim é bem presente. Então reza o credo, várias orações, né? E, enfim, missa todos. Tem confissão o dia inteiro, em várias línguas. Tem uma sala com vários sacerdotes, várias línguas indicando assim, em confissão, para você se confessar. Tem as missas e tudo. Mas essa procissão é muito incrível. E aí vai todos aqueles doentes sendo puxados no carrinho. Aí teve uma hora muito engraçada, porque tinha uma senhora que ela desceu do carrinho e tava empurrando o próprio carrinho. E a gente falou assim, lá, aquela ali, ó, recebeu um milagre. Ela já levantou do carrinho e já tá empurrando o próprio carrinho. E com as velas e tudo. E assim, é muito incrível você pensar, Nossa Senhora fez um pedido há 145 anos, cento e tantos anos, e todos os dias esse pedido é cumprido por milhares de pessoas hoje. E a gente não faz ideia de que isso acontece. E assim, gente, basta a gente ter um pouco de, sei lá, de boa vontade, sabe? Para entender que uma invenção ou um charlatanismo não move milhares de pessoas todos os dias por muitos anos. Não funciona assim na história do mundo, certo? Então todas essas coisas mostram pra gente aí esses elementos, essas evidências da nossa fé. Enfim, se um dia vocês tiverem a oportunidade, vão a Lourdes. Mas assim, mais importante do que isso, que é o principal recado, a principal coisa que eu queria deixar para vocês dessa aula de hoje, né? Que agora assim a gente está reforçando aí a nossa fé na Igreja de Cristo e vendo toda essa questão dos milagres, dos santos, para que a gente veja a beleza da nossa igreja, sabe? A beleza de fazer parte disso que é tão rico e tão repleto da presença de Deus, enfim. Então eu falei do Museu dos Milagres, da água, atmosfera espiritual e tudo. E aí que eu queria deixar principal de recado aí, que é pra gente levar pra frente do nosso curso, e principalmente quando a gente chegar na terceira parte, que é sobre a vida cristã, a vida de oração, a busca pelas virtudes, que é o exemplo de Bernadette, que é a verdadeira mensagem de Nossa Senhora aí, né, nessa aparição. Para ilustrar, é o seguinte, Nossa Senhora, na verdade, ela revelou 3 segredos para Bernadette, mas ninguém sabe quais são, porque ela nunca revelou. Porque todas as outras aparições, Nossa Senhora revelou um segredo, profecia, todo mundo fala, Lourdes não tem nenhuma coisa. Tem sim. Só que Nossa Senhora revelou 3 segredos para Bernadette e falou para ela que era para ela, que não era para ela revelar para nenhuma pessoa. E aí, quando as pessoas, as autoridades perguntaram, ela falou isso e falou que Nossa Senhora não era revelar para nenhuma pessoa. Aí falaram para ela assim, mas e se o Papa mandar você revelar o segredo para ele? Aí ela falou assim, bom, Nossa Senhora disse que não era para eu revelar o segredo para nenhuma pessoa. O Papa é uma pessoa, então eu não posso contar pro Papa. E aí ele falou, não, mas o Papa, ele tem poder, ele é o homem mais poderoso da Terra, ele tem poder diante de Deus, Deus deu o poder para ele, então ele pode te mandar revelar. Aí ela falou, bom, o Papa é o mais poderoso da Terra, mas Nossa Senhora é do céu, então ela é mais poderosa que ele, então eu não vou revelar. Então, assim, eu acho lindo isso por causa da simplicidade de Bernadette. Como que ela era uma menina analfabeta, sabe? Doente e pobre. Mas ela era muito mais inteligente que todos nós. A gente vê como que a humildade e a santidade, elas realmente são a verdadeira sabedoria. Às vezes a gente passa tanto tempo com alguns questionamentos, algumas dúvidas que geram ansiedade e aflição. Ai, o que é isso? O que eu faço? O que eu devo fazer? E a resposta às vezes é tão simples, sabe? Ela poderia ter ficado, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer?
Será que eu tô desobedecendo o Papa? Será que eu tô desobedecendo o padre? O que eu devo fazer? Será que eu vou desagradar a Deus? Mas não, é simples, é óbvio, sabe? E essa simplicidade, assim, que traz essa paz, assim, de quem serve a Deus. Na transparência, na verdade. Então, a verdade e a humildade são marcas muito características de Bernadette, sabe? Essa simplicidade, essa obediência, assim, tão natural, e essa humildade. E para reforçar que os santos são simples, sabe? E quando Bernadette foi depois das aparições, umas irmãs de uma congregação, eu não lembro o nome, acho que é Irmãs da Misericórdia, elas estavam fazendo um trabalho e elas montaram, se eu não me engano, elas montaram um hospital lá, em Lourdes. Acho que é em Lourdes mesmo, ou perto, em Lourdes. Para cuidar dos doentes. E Bernadette ficou alguns anos ali com elas, cuidando dos doentes. E depois ela decidiu ir para a vida religiosa, né? Porque ela queria se consagrar totalmente a Deus. E ela foi ser religiosa nessa congregação. E ela foi pra, eu não sei, Nevran, não sei direito o nome da cidade, né? Onde ela foi ser religiosa. E Bernadette ela foi maltratada, humilhada na época das aparições e quando ela foi religiosa também. Bernadette era muito simples, assim, muito ignorante das coisas humanas. E aí as pessoas iam todas lá, cadê? Querendo saber quem que era a vidente. Aí quando via Bernadette ficava assim, é isso aí? Que é a vidente? Tipo, é uma baixinha normal. E assim, é isso mesmo. Os santos são pessoas normais, mas Bernadette chamava atenção pelo contrário, assim, pela sua falta de atributos que as pessoas valorizam. Porque toda a riqueza de Bernadette estava no interior dela. E Nossa Senhora, ela quis escolher a mais humilde, a mais pobre, a mais doente, a mais ignorante, a mais simples de todas, para revelar essa mensagem do que tem valor para Deus, sabe? E acho que é por isso enfim, que Bernadette é tão importante. E ela é uma santa que a gente deve ter como amiga, como intercessora, porque hoje a gente tem um pecado, né, um vício aí, uma falta de virtude que às vezes a gente não se dá conta, que é muito, muito fácil de estar presente na nossa vida o tempo todo, que é a vanglória, sabe? Que é a vanglória? Enfim, é aquela glória vã. É eu querer fazer as coisas, é que as minhas ações sejam feitas sob o olhar dos homens, sob o olhar das pessoas, e não sob o olhar de Deus, certo? Ou seja, a gente não se dá conta disso, mas se a gente fizer uma análise profunda do nosso interior, a gente vai ver que a gente é movido, em grande parte das nossas ações, pelo que os outros vão ver, pelo que os outros vão pensar, ou seja, pela glória que eu vou ter nesse mundo. E muitas vezes coisas boas externamente, né, que a gente está fazendo, mas as nossas intenções, elas não são puras, porque a gente não está fazendo como quem faz aos olhos de Deus, assim como quem faz aos olhos das pessoas. Enfim, na era do Instagram, onde eu tenho que falar para todo mundo o que eu tô comendo, o que eu tô lendo, todo mundo tem que saber da minha vasta sabedoria, enfim, de onde eu frequento, de onde eu vou, que eu tô fazendo, eu me formei, não sei o quê. Eu não tô criticando quem faz isso, não, tá, gente? Existem inúmeras razões para poder fazer isso. Eu já trabalhei com Instagram, talvez eu volte a trabalhar, enfim. Eu só tô dizendo assim, justamente a questão tá na intenção. E a gente tem que zelar por isso. E Bernadette é uma grande intercessora, né? Para que a gente aprenda a verdadeira humildade e aquilo que agrada a Deus. E a gente vai precisar muito disso quando a gente chegar na parte da vida cristã. A gente não vai esperar chegar lá, né? Todo mundo vai procurar ter a sua vida buscando a santidade aí todos os dias, já desde agora. Então, eu espero que eu quis partilhar um pouquinho mesmo, assim, com vocês sobre isso, sobre a ótica do que a gente está vendo no nosso curso, que é essa questão da igreja fundada por Cristo. Eu não vou me estender muito, não. Eu queria falar um pouco sobre o corpo incorrupto de Bernadette, mas eu vou mandar para vocês verem e vocês podem
procurar também, mas eu vou mandar. Mas só um fato interessante. A gente falou que alguns santos ficam incorruptos, e Bernadette parece ter sido o caso de corpo incorrupto mais incrível de todos. Então, Santa Bernadette morreu com 35 anos, muito doente, lá nesse convento, tuberculosa, com uma vida repleta de sofrimentos, humilhações, enfim. E ela foi enterrada. As irmãs que conviviam com ela, a madre, ninguém falava que Bernadette era santa, sabe? Porque as pessoas estavam esperando muito aquelas exterioridades, grandiosidades, sabedoria e tudo. Uma época também, né, em que ela viveu, em que essa ideia da santidade estava um pouco romantizada por muitas exterioridades, assim. Nossa Senhora, todos os milagres, os santos que aparecem em cada tempo, as aparições de Nossa Senhora, eles sempre são um remédio para aquela época em que acontece e para o que vai acontecer depois também, para nós. Mas sempre tem um remédio para algo que está acontecendo naquela época. E 30 anos depois que Bernadette morreu, ela foi enterrada num túmulo normal. E começou a questão do processo de beatificação, que demorou muito tempo para começar, porque em respeito à madre do convento, que não achava que ela tinha virtudes heróicas para poder abrir um processo, mas foi começado esse processo, e abriu o túmulo dela, fez uma exumação do corpo dela, a presença de médicos, de autoridade, tudo, tem todos os boletins médicos, os registros, como eu disse, é tudo muito, muito certinho, né? E Bernadette estava do mesmo jeito. Porque normalmente quando o corpo fica incorrupto, ou seja, não se decompõe, isso não quer dizer que não vai sofrer algumas alterações materiais, uma oxidação, a pele às vezes escurece, enruga, apesar dele não se decompor. Bernadette está do mesmo jeito, parecia que estava dormindo, 30 anos depois. Aí vocês podem ler, eu vou mandar para vocês o boletim médico, ele analisa tudo. A única alteração que tinha no rosto dela é que o nariz parecia estar um pouco inchado e enrugadinho. E nas pernas, os membros estavam um pouco escurecidos e tudo. Tem as explicações lá. Mas aí depois teve mais 2 exumações, mexeram no corpo, lavaram o corpo, aí começou a oxidar, enfim. E o corpo de Santa Bernadette está exposto. Eu não fui nesse lugar, queria muito, quem sabe um dia, lá no convento onde ela morreu. E colocaram uma camada de cera, né, no rosto, como eles fazem, e nas mãos. Parece que ela tá dormindo. E é lindo, assim, o corpo incorrupto dela que tá lá. Tem 145 anos que ela morreu. O corpo dela tá lá, intacto. E, enfim. Aí, gente, é isso que eu queria. Então, o que eu queria que vocês levassem dessa aula, sobretudo? Essa fé na igreja, certo? Essas evidências, fé na Virgem Maria, e o exemplo de Santa Bernadette, esse exemplo de humildade aí. E para poder finalizar, eu vou ler para vocês um escritozinho de Santa Bernadette, que perto da morte, né? Isso foi alguma dos escritos dela que recuperaram, que a gente está dando o nome aqui de Testamento Espiritual de Santa Bernadette. E assim, eu vou mandar para vocês lá no grupo algumas fotos de Lourdes e tudo. O filme de Santa Bernadette, vou recomendar para vocês verem. Tem 2 filmes de Santa Bernadette. Vou mandar os vídeos do Padre Paulo também contando sobre as aparições. Façam um esforço para vocês verem, vai ser muito, muito gratificante. Enfim, vocês vão gostar muito. E que ela seja uma nova santa amiga de vocês, que vocês possam pedir a intercessão dela lá do céu, para que a gente possa, né, crescer sempre mais em humildade, em santidade, para aprender a fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer, e não do jeito que a gente quer, tá? Então, a gente vai finalizar, a nossa oração final vai ser o Testamento de Santa Bernadette, tá bom? E qualquer coisa que vocês quiserem falar, se quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá joia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela pobreza de meu pai e pela ruína do moinho, pelas ovelhas doentes, graças vos dou, Senhor. Pelos meninos acudidos, pelas ovelhas que tomáveis conta, graças vos dou, Senhor. Graças, ó meu Deus,
pelo procurador, pelo comissário, pelos policiais, pelas duras palavras de Dom Peyramalho, por aqueles dias em que vós me aparecestes, ó Virgem Maria, e por aqueles dias em que vós não me aparecestes. Eu não saberia agradecer de outra maneira, a não ser agradecendo-vos no paraíso. Pelas bofetadas recebidas, pelos deboches, pelas injúrias e pelos ultrajes. Por aqueles que me mandaram prender como louca, pela cólera que tiveram contra mim, por aqueles que me tomaram como interesseira, graças vos dou, Senhora. Pela ortografia que eu jamais consegui aprender, pela memória que eu jamais tive, pela minha ignorância e por toda a minha estupidez, graças vos dou, Senhora. Eu vos dou graças, muitas graças, porque se houvesse sobre a terra uma menina mais ignorante e mais estúpida do que eu, vós a teríeis escolhido para aparecer. Graças por ter me dessedentado de amarguras a este coração por demais tenro que vós me destes. Pelos sarcasmos da Madre Mestra de Noviças, por sua voz dura, pelas injustiças, pelas ironias, pelo pão da humilhação, muito obrigado. Graças por ter sido aquela privilegiada de ofensas, de quem as irmãs diziam, que sorte não ser como a Bernadette. Graças por ter sido a Bernadette ameaçada de prisão porque tinha visto a Virgem Maria, olhada pelas pessoas como um animal raro. Por este corpo miserável que vós me destes, pelas minhas carnes em putrefação, pelos meus ossos com cáries, pelos meus suores, pela minha febre, pelas minhas dores surdas e agudas. Graças, ó meu Deus! E por este anseio que vós me destes para o deserto da aridez interior, pela vossa noite e pelos vossos relâmpagos, pelos vossos silêncios, mais uma vez, graças por tudo, por vós ausente e presente, graças, ó Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa noite.